Aleluia, graça e paz, amados. Glória a Deus. Que maravilha poder sermos ministrados pela presença de Deus neste lugar, poder ter a sua presença aqui, nosso coração cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, pela graça dEle derramada neste lugar, derramada sobre as nossas vidas. Nós estamos felizes, iniciando mais um mês, já chegamos no nosso junho, daqui uns dias o nosso inverno chega, né? Frio não chegou ainda, tá 3 graus, 2 graus, já está tranquilo ainda, né? Sábado próximo já está aí beirando os 3 de novo, e temos a segurança de que as estações vêm e vão, mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã para conosco. A graça dEle, o poder dEle que foi disponibilizado para nós em Cristo Jesus, está sendo renovado e está sendo manifestado em nosso favor a cada manhã. E que esse dia, onde nós nos reunimos mais uma vez para poder nos lembrarmos do sacrifício de Jesus lá na cruz, né? Você que está aí nos acompanhando em casa, se você quer cear juntamente conosco nessa noite, prepare aí os ingredientes, prepare alguma coisa para representar o corpo de Cristo, para representar o sangue dele, e vamos cear juntos. Daqui um pouco, esperamos que você possa nos acompanhar também, cultuando a Deus e ceando, declarando mesmo com as nossas atitudes, com o cumprimento dessa ordenança de Cristo Jesus, declarando que nós o estamos aguardando até que Ele venha. Amém, queridos? Bom demais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17. Vamos ler um texto bem conhecido. Queremos nessa noite meditarmos um pouco a respeito de gratidão, uma coisa que está cada vez mais rara. Nosso coração, obrigado, querida. Nosso coração precisa entender os propósitos de Deus, a vontade de Deus. É preciso entender que o bom não pode ser obstáculo para o melhor nas nossas vidas. E nós temos visto, via de regra, as pessoas se contentando com o bom e deixando de viver a vontade e o propósito de Deus, que pode levá-lo às coisas excelentes. É por isso que Paulo, quando ele vem falando das coisas, dos dons, daquilo que Deus poderia nos dar, ele vem falando e depois ele diz: agora eu passo a mostrar a vocês uma visão mais excelente. Tinha algo além do que os dons, além do que cura, além do que falar em línguas. Paulo tinha algo muito mais profundo para ensinar à igreja, a respeito do amor, a respeito da comunhão, a respeito da manifestação daquilo que Deus é nas nossas vidas. E assim nós, observando a palavra de Deus, podemos tirar algumas lições, para que nas nossas vidas nós não sejamos aqueles que manifestam a ingratidão no nosso coração, ainda quando Deus opera e mostra toda a sua fidelidade para conosco. Vamos ler então o versículo de 11 até o 19 do capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Diz assim na minha tradução, a Nova Versão Internacional: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram uma certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou:
Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graça. Que privilégio é poder estarmos diante da tua presença, diante de parte da tua noiva aqui neste lugar, Senhor, e parte da tua noiva que nos acompanham através da transmissão feita desta reunião, deste culto ao Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nessa noite neste lugar. Te agradecemos pela tua presença, pelo teu mover. Te agradecemos, Senhor, porque a tua mão tem estado estendida para com as nossas vidas, e cada dia nós queremos caminhar na tua vontade. Queremos, Senhor, ter o nosso coração grato, entendermos os teus propósitos e vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que nessa noite, pelas tuas misericórdias, o Senhor possa falar um pouco mais aos nossos corações, que sejamos plenamente ministrados por ti, que a tua presença mais uma vez manifeste-se poderosamente, falando aos nossos corações, além daquilo, Senhor, que nós podemos ouvir com os nossos ouvidos carnais, que nós possamos ouvir aquilo que o teu Espírito tem a ministrar aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, esta é uma passagem que precisa falar muito ao nosso coração. 10 homens vão até Jesus, vão ao encontro de Jesus. Aqueles homens estavam leprosos, doentes. Já falamos sobre a lepra aqui várias vezes, que a lepra ela é uma doença que representa, ela é a doença que melhor representa o pecado, porque ela é a doença que traz, em primeiro lugar, uma segregação, uma separação, pelo fato de ser uma doença infecto-contagiosa, uma doença que transmite ao contato com as pessoas. Ela demonstra, ela separa as pessoas do meio das outras, ela separa famílias, ela separa o pai dos filhos, o esposo da esposa, separa os cônjuges, ela separa, principalmente naquela época, ela impedia que a pessoa pudesse viver em comunidade, viver no meio dos outros. Eles só poderiam viver com outros leprosos. E também a lepra é uma doença, e hoje chamada hanseníase, né? É uma doença que ela tira a sensibilidade. A pessoa, no lugar onde ela se instala, a pessoa não tem mais sensibilidade, a pessoa se torna insensível às coisas que estão acontecendo ao seu redor, ao calor, ao frio e à dor. Nada disso mais é sentido no lugar onde a lepra onde a lepra atinge. Então ela representa muito bem isso. Aqueles homens então leprosos, com os seus corpos ali infectados pela lepra, eles vão até Jesus e eles queriam uma cura. Por isso eles ao Jesus se aproximar ali daquele povoado, naquelas mediações ali entre a Galileia e a Samaria, aqueles homens se aproximam de Jesus e a certa distância, porque era proibido por lei que eles chegassem perto das pessoas. Pela lei, quando alguém fosse chegando perto deles, eles deveriam gritar: leproso, leproso, leproso. Tinha que levantar as mãos para que as pessoas não chegassem perto deles. Era um estado totalmente deplorável daquelas pessoas. Então, à distância, eles veem Jesus, conheciam Jesus, sabiam quem Jesus era, porque à distância eles o conheceram, e eles começam a gritar para que Jesus tivesse misericórdia deles. Isso é uma visão do que nós temos hoje. As pessoas, elas tendo os seus problemas, elas tendo as suas dificuldades, elas sabendo quem Jesus é, não é raro nós virmos as pessoas chorando, gritando, acenando para Jesus, querendo uma intervenção dele nas suas vidas, para transformação daquilo que é o seu problema. Então quando nós olhamos essa passagem, ou essas passagens bíblicas, nós precisamos sempre nos identificarmos com ela.
Porque talvez hoje o leproso sejamos nós. Talvez ontem éramos nós os leprosos. Fomos alcançados por Cristo Jesus. Quantos aqui foram alcançados por Jesus? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia fomos nós esses leprosos, que gritamos, que dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Sabíamos que só Ele poderia mudar as circunstâncias da nossa vida. E aqueles homens estavam assim. Então Jesus ouve o clamor deles, e Jesus lhes dá um comando: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Naquela época, somente os sacerdotes poderiam constatar ou declarar a cura de alguém, principalmente das doenças que eram tidas como infecto-contagiosas, que precisavam de separação. Sempre que a pessoa tivesse curada, ela precisava ir apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote faria toda a vistoria, e assim ele poderia declarar aquela pessoa limpa ou não. A pessoa então deveria fazer todo um ritual de purificação, para que depois ela pudesse ser novamente reinserida no seio da sociedade. Então Jesus, Ele não declarou para eles: estejam curados. Ele não declarou para eles: vocês agora estão curados. Não. Jesus simplesmente dá um comando para eles, para que do jeito que eles estavam, eles deveriam ir e apresentar-se ao sacerdote. O texto é muito claro, que a cura daqueles homens aconteceu enquanto eles iam. Enquanto obedeciam aquilo que Jesus havia declarado para eles, enquanto eles exercitavam a obediência em relação à palavra de Deus ministrada ao coração deles, a cura do seu físico foi operada instantaneamente. Eles não souberam exatamente em que momento eles foram curados, mas a palavra do Senhor diz que enquanto eles iam, eles foram curados. De repente, um deles percebeu que estava curado. Então nós vemos, queridos, que foi algo que Deus operou naquela vida, transformando de uma forma tão extraordinária que eles perceberam automaticamente. Não é que as feridas sararam, né, e ficou ali como estavam ainda. Matou o bacilo de Hans, como conhecemos hoje, né, que provoca a hanseníase. Matou o bacilo, mas ali ainda demora um tempo para as feridas se cicatrizarem. É normal isso, não é? Quando se faz o tratamento hoje, você toma a carga de remédio que é muito forte, e ainda fica muito tempo com aquelas sequelas, com as cicatrizes, com as feridas abertas. Elas vão fechando aos poucos, porque as células não se regeneram assim de uma hora para outra. Mas a palavra do Senhor diz que naquele caso daqueles homens, o homem olhou e ele viu que ele estava curado. Houve uma transformação física clara, e de repente ele se achou curado, ele se achou sem a sua lepra. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, quando ele viu, um deles, quando viu que estava curado, já não era mais... O mais importante para ele agora já não era mais ser reintegrado na sociedade, mas o mais importante para ele agora era ser grato àquele que tinha operado um milagre na vida dele. Enquanto os 9 se seguiram para apresentarem-se aos sacerdotes, a palavra do Senhor diz que aquele homem, que era de fato um samaritano, alguém que estava totalmente separado da comunidade de Israel, do povo de Deus daquela época, ele volta, ele retorna, não se preocupando com aquilo que era a sua aparência diante dos homens, porque só o sacerdote poderia restaurá-lo diante dos homens, mas ele volta para se prostrar aos pés de Jesus. Ele volta para demonstrar a sua gratidão. Queridos, e isso traz uma estatística muito forte a respeito de gratidão. Na proporção de 10:1, nós encontramos aqui uma atitude de ingratidão quanto àquilo que Deus havia feito na vida daqueles homens.
de 10, apenas um voltou para se prostrar diante do Senhor. No dizer de Jesus, somente um voltou para dar glórias a Deus, para glorificar a Deus e para fazer com que Deus fosse glorificado através da sua vida. Porque aquelas pessoas que estavam com Jesus, elas não sabiam se eles tinham sido curados ou não. Mas quando aquele homem voltou e se prostrou diante de Jesus, Jesus diz, olha, parafraseando sobre o texto, Deus agora está sendo glorificado através da sua vida. Ele voltou para demonstrar a sua gratidão. E muitas vezes, queridos, nós vemos que não é diferente nos nossos dias. A gratidão é algo, é uma atitude cada vez mais rara no nosso meio. E não é somente, não pense que você é privilegiado por ter muitos ingratos na sua vida, porque não é. A ingratidão é algo que se apresenta na vida do homem em relação até mesmo para com Deus, como nós vemos nessa circunstância. 10 foram curados fisicamente, mas só um foi curado interiormente. Porque somente a gratidão é que nos leva aos pés de Cristo, para que a lepra do nosso coração seja curada, para que a lepra do nosso interior seja curada. Aqueles 9 homens foram curados do seu físico, mas o coração deles continuou leproso, a alma deles continuou cativa, continuou escrava. Somente aquele que voltou e que se apresentou diante de Deus, diante de Jesus ali, para demonstrar toda a sua gratidão, recebeu de Cristo a palavra de cura, de limpeza na sua alma, porque foi o único que realmente foi curado, o único que realmente foi sarado, o único que realmente não teve a lepra simplesmente exterior sarada, mas que teve a lepra do seu interior. Muitas vezes, queridos, nós estamos caminhando, tendo algumas intervenções de Deus na nossa vida, tendo algumas ações de Deus na nossa vida, e depois dessas ações de Deus, nós estamos mais preocupados em nos apresentarmos bem diante dos homens, do que em demonstrarmos a nossa gratidão diante de Deus, através da nossa vida. E sabe como é que nós demonstramos a nossa gratidão diante de Deus? Obedecendo. A nossa gratidão diante de Deus não é demonstrada cantando simplesmente, não é demonstrada orando, não é demonstrada simplesmente lendo a Bíblia, não. A nossa gratidão diante de Deus é demonstrada obedecendo a sua palavra. A palavra do Senhor diz, olha, aquele que me ama, obedecerá a minha palavra. Não é isso que diz? João 14, capítulo 14 de João é pródigo em demonstrar essa questão deste amor. Jesus disse, olha, nisso sabereis que vocês me amam, em que guardarão os meus mandamentos. Como é que está a gratidão do nosso coração? Em que proporção estamos nós? Como é que nós temos demonstrado nesses dias a nossa gratidão a Deus? Nós que tivemos as feridas do nosso corpo saradas, que tivemos circunstâncias transformadas, nós que tivemos mesmo através do sangue de Cristo Jesus, que é representado hoje aqui por esse cálice, tivemos a nossa alma transformada. Como é que nós estamos procedendo agora diante dele? Nós somos do grupo desses 10%, que além de buscar uma cura física, além de buscar uma transformação no nosso casamento, uma transformação nas nossas finanças, uma transformação na nossa saúde, uma transformação em alguma área da nossa vida, nós também estamos preocupados em fazer com que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas? Ou nós estamos satisfeitos com transformações exteriores? Aqueles 10 homens ficaram satisfeitos com a purificação da sua lepra, mas Deus tem mais para você. Deus tem mais para cada um de nós. Deus tem algo muito mais excelente para levar você muito além. Deus quer levar você por um caminho, Ele quer nos levar por um caminho onde as circunstâncias físicas serão só um detalhe. Percebam que apesar de Jesus dizer para aqueles homens, olha, vão apresentar-se ao sacerdote, Ele esperava que aqueles homens fossem gratos a Deus pelo que Deus havia feito a eles. Como está a gratidão do seu coração?
Como está a gratidão do nosso coração? Isso é algo que nós não podemos esquecer. Porque não há nada pior do que a ingratidão. Não há nada pior do que você saber do bem que recebeu, saber da intervenção que recebeu na sua vida, ou através de pessoas, ou através do agir de Deus, e você não ter um mínimo de atitude, de voltar e dizer: olha, muito obrigado, eu quero ser grato a Deus pela sua vida, eu quero ser grato a Deus pela sua atitude. Porque se nós não conseguimos fazer isso, queridos, diante das pessoas que estão perto de nós, será que nós conseguiremos perceber isso diante de Deus? Não. Porque muitas vezes um coração ingrato, ele acha, depois que ele recebe o que recebeu, ele acha que aquele que fez o bem para ele, não fez mais do que a sua obrigação. Ele não fala, mas age como se assim fosse. Porque quando você não expressa a gratidão, você está demonstrando que exatamente aquela pessoa não fez mais do que a obrigação dela, como se nós tivéssemos algum direito. E diante de Deus, queridos, o único direito que tínhamos era de sermos lançados no inferno, por nascermos já condenados ao pecado. Mas Ele mudou a nossa sorte. Coloque-se de pé nessa noite. Feche os seus olhos. O que é que nós estamos chamando de cura, queridos? O que é que nós estamos chamando de milagre? É uma transformação no nosso exterior? Ou é uma transformação plena no nosso interior? Quando nós perguntamos, 10 homens foram a Jesus, quantos deles foram realmente curados? Normalmente as pessoas dizem: os 10, e não, querido, só foi um. Só foi um. O agir de Deus, a graça de Deus, o que Ele quer fazer nas nossas vidas, é muito além. Muitas vezes a lepra só sai do lado de fora e vai para o lado de dentro, separando-nos de Deus. Porque leprosos, eles estavam procurando aproximarem-se de Jesus, gritando para que fossem acudidos por Ele, mas agora já curados, já não voltaram mais para perto daqueles que podiam mudar não apenas a sua situação física, mas mudar a sua eternidade. Como é que você tem demonstrado a sua gratidão a Deus? Será que nós somos daqueles que somos fervorosos quando estamos precisando? Aí nós queremos estar sempre na igreja, nós queremos oração, nós queremos tantas coisas, jejuamos, oramos, fazemos campanha, e depois que temos a intervenção no físico, nós simplesmente nos esquecemos da nossa gratidão, nos esquecemos de realmente nos aproximarmos do Senhor, não pelas nossas necessidades, mas nos aproximarmos dEle para nos prostrarmos aos pés dEle, para juntamente aqui com a igreja, juntamente com os irmãos, nós celebrarmos ao Senhor, fazermos com que o Senhor seja glorificado, fazermos com que outras pessoas sejam abençoadas através do nosso testemunho, através das nossas atitudes. Ou nós somos aqueles que vão embora e já não voltamos mais? Ou voltamos quando precisarmos novamente, quando as coisas ficarem difíceis? Quem é você? Você está no grupo dos 9, ou você está no grupo daquele que volta, que se prostra diante do Senhor, e que sabe que absolutamente nada que nós venhamos a fazer será capaz ainda de declarar, de demonstrar toda a nossa gratidão a Ele, toda a nossa gratidão por Ele, por tudo que Ele tem feito? Abra o seu coração agora, coloque diante do Senhor a sua gratidão, diga para Ele o quanto você é grato,
Diga para Ele que você reconhece a intervenção dEle na sua vida. Diga para Ele, diga: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Tudo que tenho, tudo que sou, está nas Tuas mãos. Abra o seu coração diante dEle nessa noite. Reconheça se tem havido alguma ingratidão. Reconheça se você o deixou esperando, como Adão naquele dia, aonde o Senhor diz: onde é que você está, Adão? Onde estás, Adão? O Senhor diz isso para nós nessa noite, diz para cada um de nós: onde é que nós estamos? Onde é que você está? Ele quer continuar tendo comunhão com você, Ele quer continuar intervindo na sua vida. Ainda há uma palavra de Deus para o seu coração, que você só vai receber quando você voltar e prostrar-se aos pés dEle, quando você realmente ter o seu coração grato a Ele. Ele quer ainda dizer para você: levante-se e vá, a sua fé o salvou, a sua fé o curou. Deus tem mais. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nem chegou no seu entendimento, que você não consegue nem imaginar, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele não tem preparado para aqueles que foram curados, para aqueles que tiveram um milagre. Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o amam mais do que todas as coisas, para aqueles que estão mais preocupados em se apresentar diante dEle do que apresentarem-se diante dos homens. Nessa noite nós estaremos mais uma vez celebrando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Que o seu coração seja grato, que ao olhar para esse pão, que ao olhar para este cálice, você seja grato pelo que Ele fez. Seja grato porque um dia Ele deixou a sua glória e Ele desceu para morrer em seu lugar, para pagar o preço pela chaga do seu pecado. Ele veio para morrer por causa da sua lepra, da minha lepra, e transformar as nossas vidas.